jovempan.com.br. 1h48, a Vera Magalhães também conta o bastidor. Ô Vera, essa história do fatiamento, de você dividir por duas votações, o que você pode dizer para os nossos ouvintes, hein, Vera? Bom, a gente se perguntava o que Renan Calheiros e Ricardo Lewandowski tanto conversavam animadamente ali na mesa ao longo desses dias. Agora ficou claro, essa manobra foi urdida pelo presidente do Senado com o aval do presidente do Supremo, que acolheu ali o fatiamento sem submeter ao plenário. A justificativa dele é um tanto esquisita, porque ele disse que era melhor evitar que o julgamento fosse alvo de questionamento depois no Supremo. Ora, é um direito da defesa ir ao Supremo. E nada garante que, fazendo esse fatiamento, a defesa vai se abster de ir ao Supremo. Portanto, não cabe ao presidente do Supremo e presidente do julgamento decidir, a priori, votar uma coisa para evitar um julgamento que é um direito da defesa e é garantido pela Constituição. Os ministros do Supremo, com quem eu falei até agora, estão estranhando esse fatiamento, estão dizendo que não cabe essa interpretação nova da Constituição, ainda mais tendo como justificativa a lei da ficha limpa, que é posterior à lei do impeachment, e que não é a lei que se aplica aqui nesse caso da presidente Dilma. Portanto, ontem já se falava nessa possibilidade de se pedir o fatiamento, mas o que não se esperava era uma participação tão aberta e tão decisiva do presidente do Supremo, que até então vinha se comportando com discrição no processo, para que isso fosse acolhido. O presidente Renan, que também ficou muito ali na dele ao longo desse tempo todo, fez uma explanação para que se cumprissem todos os ritos, a fim de que não houvesse também questionamentos depois, disse que era melhor um rito que não fosse célere demais, que parecesse pressa, nem devagar demais que parecesse procrastinação, mas a verdade é que ele, nos bastidores, é que costurou tudo isso. Ele, com isso, deu uma no cravo e uma na ferradura. Como a gente tinha antecipado ontem, ele votou a favor do impeachment, mas vai dar essa espécie de colher de chá para Dilma Rousseff, mantendo seus direitos aí, a sua habilitação a cargos públicos. O professor Vila estava dizendo do apelo algo patético que a senadora Cátia Abreu fez para que se desse uma colher de chá para Dilma. Antes, Lewandowski já tinha feito uma fala muito lamentável, dizendo que se ela fosse inabilitada não poderia ser nem merendeira de escola. Aí acho que ele mesmo viu que foi longe demais e falou, não, mas não cabe a mim falar agora sobre isso. E os senadores do PMDB e do PSDB estão achando que vão perder essa votação. Eles acham que essa boia que Renan lançou em direção a Dilma vai ter acolhida aí grande nas bancadas e que pode ser, o senador José Aníbal me disse agora há pouco que eles acham que podem ter menos de 50 votos pela inabilitação de Dilma, o que é uma reviravolta aí inesperada e pode ensejar aí sim um recurso ao Supremo. Os ministros do Supremo estavam me dizendo, dela dizer que como assim foi retirada do cargo se ela manteve os seus direitos políticos. A própria Dilma pode apontar uma contradição em relação à Constituição nessa decisão que o Senado está prestes a tomar, pode vir a tomar daqui a pouco, Thiago. É verdade, Vera. Seria realmente uma surpresa. Você volta em instantes, Vera, trazendo mais bastidores, 1h52. Com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o Brasil, neste momento, volta os olhos para essa sessão onde o Senado Federal está vestido aqui das prerrogativas de poder julgar os crimes praticados pela presidente afastada Dilma Rousseff. Deste processo, tiramos algumas lições. A primeira delas é que um presidente da República tem que respeitar o orçamento, não tratá-lo como peça de ficção, não avançar no dinheiro público para fazer o populismo, a demagogia
e a irresponsabilidade que levou exatamente o país a essa situação caótica em que se encontra. O populismo bolivariano, levantado e muito bem defendido pela presidente afastada Dilma Rousseff e seu antecessor Lula, levaram o Brasil a esse processo hoje de milhões de desempregados, de inflação, de conviver com aquilo que a sociedade hoje se viu enganada, iludida, porque foi exatamente assim a campanha eleitoral de 2014, onde o maior processo de estelionato eleitoral foi implantado. Senhor presidente, é momento de nós deixarmos claros a esta sessão, que é histórica sim, e temos que definir corretamente aqui quais são os verdadeiros canalhas da política brasileira. Canalhas são aqueles que assaltaram a Petrobras. Canalhas são aqueles que se enriqueceram ilicitamente com dinheiro público. Canalhas são aqueles que usaram verba pública para poder fazer as suas eleições municipais, estaduais e nacional. Canalhas são aqueles que tiraram dinheiro para que o cidadão não tivesse um atendimento digno à saúde. Canalhas são aqueles que deixaram 12 milhões de brasileiros desempregados. Canalhas são aqueles que indiscutivelmente levaram o Brasil a uma situação crítica do ponto econômico, social, econômico e de credibilidade internacional. Hoje, nós estamos vivendo aqui um novo momento. Um momento, sim, de poder praticar a maior asepsia já vista na política brasileira. Asepsia da expressão da palavra. Asepsia para tirar todo o tecido contaminado da política nacional. Tirar esse modelo que naufragou o Brasil e dar a oportunidade para a esperança do povo brasileiro, para o ressurgimento da boa política, para o ressurgimento da esperança do cidadão que quer ver o dinheiro público destinado não aos países bolivarianos, não ao Foro de São Paulo, mas o dinheiro brasileiro sendo depositado na conta da saúde, da educação, da segurança pública, indiscutivelmente da infraestrutura. Senhor presidente, é este o nosso grande desafio. Este fato desse populismo irresponsável, ele hoje chegará ao fim e eu tenho certeza absoluta. Amanhã, a sinal da tarde de hoje, o povo brasileiro já vai respirar alegre, aliviado, sentindo aquilo que está atravessado na garganta de todos os que foram às ruas, que mobilizaram o país nesse novo momento de cidadania. Quer dizer, em alto e bom som, todo político a partir de agora tem que ter responsabilidade com aquilo que se compromete na campanha eleitoral. Não é justo não assumir suas responsabilidades e querer responsabilizar políticas internacionais ou desmandos praticados aqui, abafados numa nova maquiagem que é de enganar a população brasileira. E eu encerro, senhor presidente, dizendo a Vossa Excelência que tenho a tranquilidade de representar aqui hoje milhões de brasileiros que foram às ruas. Este processo é a finalização de uma ação que não foi iniciada pelo parlamento, foi iniciada por quase 90% da população que disse em alto e bom som: fim do PT, fim do petismo, fim da corrupção neste momento que levou o país a esse total disparate, a essa situação. Trabalhar e manter a sua família. Muito obrigado. E o voto é sim, presidente. Sim pela aprovação do impeachment e do afastamento definitivo com a inabilitação para a função do Estado. Agradeço a Vossa Excelência.